Oi crianças, tudo bem? No vídeo de hoje, tia Laurinha vai continuar contando para vocês o que aconteceu na vida de José. Vamos juntos descobrir o que foi que aconteceu depois que ele foi vendido por seus irmãos? Bom, assim que José foi vendido, o povo que comprou José é um povo chamado de midianitas. E esse povo tinha o costume de ir de um lugar para o outro, comprando produtos, comprando pessoas que iam ser vendidas como escravas. E aí eles iam viajando de cidade em cidade para poder vender essas coisas. E foi isso que aconteceu, eles levaram José até o Egito. E ali José foi comprado por Potifar. Potifar era um homem muito poderoso naquela época, sabe por quê? Ele era o chefe da guarda, ou seja, ele tomava conta, ele era o líder dos guardas, dos soldados que tomavam conta do palácio, que organizavam as coisas no Egito. Então, José foi morar na casa de Potifar e ali ele podia fazer várias atividades, que era o trabalho dele. E aí, era isso que José fazia. Ele cuidava das plantas, do jardim de Potifar, ele também ajudava na cozinha, ele arrumava a casa, enfim, José estava ali para servir a Potifar. E a Bíblia fala, crianças, que por Deus amar muito a vida de José, tudo que José fazia, Deus abençoava, ou seja, tudo que José se propunha a fazer, se ele ia arrumar uma casa, se ele ia cuidar das plantas, se ele ia ajudar na cozinha, todas as tarefas que ele fazia eram bem feitas. E isso começou a chamar a atenção de Potifar. Por isso, certo dia, Potifar chamou José e disse: olha, José, a partir de hoje, você que vai mandar na minha casa. Depois de mim, os empregados têm que obedecer a você, tá certo? E aí José ficou encarregado de tomar conta da casa de Potifar. Vejam só o quanto que Potifar confiava em José. E José, como sendo alguém que era obediente a Deus e também que honrava o seu patrão, Potifar, ele continuou fazendo as coisas da melhor forma que ele podia fazer. Mas, crianças, eu ainda não contei para vocês que naquele lugar não existia somente Potifar, José e as pessoas que trabalhavam na casa de Potifar. Naquela casa também morava a esposa de Potifar, E essa esposa dele percebeu quando José se mudou para a casa dela, Lógico, ela estava lá, ela viu, eita, tem um escravo novo por aqui. Só que a esposa de Potifar, gente, ela não conhecia a Deus. Não conhecia a Deus. E por isso, o coração dela estava cheio de pecado. E aí ela começou a perceber José e prestar mais atenção nele. Aí num dia ela disse, eita, tem um escravo novo nessa casa. No outro dia ela fez, eita, esse escravo trabalha bem direitinho. No outro dia ela já estava, José é bem bonito. E aí sabe o que foi que começou a surgir de pensamento, de ideia assim na cabeça dela? Ela simplesmente queria namorar com José. Só que vocês lembram que eu disse quem era ela? Ela era a esposa de Potifar, ela era casada, ela não podia querer desejar isso e fazer isso acontecer. Mas o coração dela estava cheio de pecado. E aí ela foi atrás de José perguntar se ele não queria namorar com ela. E aí, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Quando a esposa de Potifar foi conversar com José sobre isso, olha só o que ele disse para ela. Está lá na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 39, no versículo 9, lá no finalzinho. Olha só o que José disse. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então José, crianças, ele não queria fazer aquilo porque ele sabia que era errado. E aí sabe o que foi que ele fez? Ele disse não. E aí, crianças, todos os dias a mulher de Potifar ia atrás de José. José, você quer namorar comigo, José? Não, ia fazer as coisas dele. E ela insistiu tanto, mas todas as vezes José disse, não vou fazer isso. E aí ela ficou com raiva de José. E sabe o que ela fez? Inventou uma mentira. Começou a espalhar para todas as pessoas que trabalhavam na casa dela. E, inclusive, essa conversa chegou até o marido dela, dizendo que José era quem queria namorar com ela. Vê para isso como ela era ruim. Aí, crianças, quando Potifar ouviu essa história, ele ficou tão brabo que na mesma hora ele pediu para que os seus servos levassem José até a prisão.
E aí, crianças, o que será que vai acontecer com José? Para descobrir, vocês vão ter que assistir o próximo vídeo, tá certo? Mas agora a gente vai entender o que é que dá pra gente aprender com isso tudo que aconteceu entre José e a mulher de Potifar. Então, crianças, lembra naquela parte em que José disse vários nãos à mulher de Potifar? Porque o que ela estava querendo que ele fizesse era algo errado. E José, desde pequenininho, ele fazia parte do povo de Deus, ele conhecia a Deus, os pais dele tinham ensinado ele sobre o Senhor. Então José sabia o que era o pecado, sabia o que era desobedecer a Deus e sabia também o que deixava Deus feliz com a vida dele. E era isso que ele queria fazer, por isso que ele dizia não ao pecado. E além disso, José também sabia que Potifar tinha dado uma grande oportunidade para ele de poder cuidar da sua casa, de poder ter uma vida melhor, mesmo sendo um escravo. Por isso que ele não queria desapontar o seu senhor, né, que era o seu chefe, o seu dono, Potifar. E da mesma forma, crianças, que José conhecia a Deus e por isso conseguiu fugir do pecado, conseguiu dizer não ao pecado, assim deve ser com a gente também. Quanto mais vocês orarem, quanto mais vocês lerem a Bíblia, quanto mais quando a gente puder vir para a igreja, a gente vier, mais o Senhor vai nos ensinar e vai limpando o nosso coração. E quando o pecado está dentro da gente, a gente deve pedir perdão a Deus, pedir desculpa. Senhor, eu estou pensando um monte de coisa feia. Deus, hoje eu fiquei com vontade de mentir. Hoje eu desobedeci minha mãe. Então, todas as vezes que isso acontecer, a gente pode conversar com Deus, porque Ele nos perdoa. Se a gente fizer isso com o coração bem com vontade de realmente não fazer mais essas coisas erradas, tá certo? E outra coisa também, crianças, quando o pecado está ao nosso redor, ou seja, quando tem um amiguinho que só conversa besteira, que atrapalha na aula, que conta mentira, ou quando a gente está com alguma situação assim que deixa a gente, né, com vontade de pecar, a gente deve fugir. A Bíblia fala que José ele fugia da esposa de Potifar, porque ele não queria estar perto do pecado. E Deus, ele se agrada justamente disso, da gente buscar em todo o tempo obedecer a Ele de todo o nosso coração. Amém? Bom, crianças, a atividade de hoje vai ser uma atividade bem divertida, vai ser uma brincadeira. Quem aí já brincou de amarelinha? Pois é, hoje a amarelinha vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão pegar giz de cera ou aquele giz de escrever no quadro e vão em algum chão aí da casa de vocês, ou da casa da vovó, que pode riscar, para papai e mamãe depois não vir brigar comigo dizendo que eu mandei vocês riscar o chão. Aí vocês vão riscar, fazer uns círculos bem bonitos e aí vocês vão deixar eles mais ou menos um perto do outro. Aí em um círculo vocês vão escrever, em alguns, né? Vocês vão escrever pecados, por exemplo, mentira, inveja, ciúmes, raiva. E nos outros círculos vocês vão escrever coisas boas, coisas que agradam a Deus. Então, alegria, fé, esperança, bondade, tá? E aí a brincadeira é o seguinte, vocês vão de uma perna só se equilibrar e ficar pulando só nos círculos que tem coisas boas, tá certo? Depois vocês me contam se vocês se divertiram. Então, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!